A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar o pedido do Partido Liberal, o PL, para interromper, na verdade é suspender, né, o processo do Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem. Ramagem é réu no mesmo caso que Bolsonaro, naquela acusação de tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio público tombado. Muito bem. Meu querido, vamos começar com o Guilherme Mendes. Eu, de novo? Você é nosso polêmico aqui, que a gente adora. Adora. Guilherme, você acredita que vai ser suspenso pelo CCJ e aí tem que ir para o plenário, não basta, não é a Comissão de Constituição que suspende. Ela vota pela admissibilidade ou não e vai para o plenário para votação. Como você vê a sequência desse embate? Deveria ser uma prerrogativa constitucional, mas parece que é um embate com o Supremo Tribunal Federal. Capaz, é mais um capítulo da queda de braço, né, entre Congresso e Supremo. Eu acho que tem um caráter muito mais político do que propriamente técnico. Está se querendo colocar o deputado Ramagem como uma vítima de perseguição, como alguém que pelo fato de ter ocupado cargos de destaque no governo anterior, teria incidido em uma outra conduta criminosa, que na verdade não teria incidido e que haveria, por parte do Supremo, por parte dos órgãos investigatórios, uma espécie de perseguição. Faz parte da política, não é? Eu creio que os deputados têm que defender, inclusive é um par, não é? Alguém que está alinhado ali à oposição dentro do Congresso e provavelmente na CCJ passe. No plenário, aí a coisa é um pouco diferente, porque o presidente Motta já tem demonstrado que ele não quer entrar numa rota de colisão com o Supremo, na medida em que tirou a urgência da votação do projeto de anistia e na medida em que também vem tomando uma série de posturas institucionais, separando as competências, não é? O que é do Supremo fica com o Supremo, o que é da Casa Legislativa fica com a Câmara e com o Congresso. Me parece que no plenário haverá, melhor dizendo, já que eu acredito que na CCJ vai passar, uma dificuldade maior em se travar esse processo. Como é que você acha que o Hugo Motta influenciaria para a rejeição desse pedido? Influenciaria da forma como ele vem conduzindo, de uma forma direta, não é? Dizendo que se há uma investigação, se há um processo em curso... Não, estou te perguntando estrategicamente. O que ele faria... Como é que ele pode fazer para impedir? Porque ele já bloqueou, ele não vai pautar o projeto da anistia, apesar de ter 264 deputados pautar apoiando. Com urgência, não é? Ele não vai pautar. Até agora ele não pautou. Sim. Nem com urgência, nem sem. Sim. Então, eu pergunto a você, como você acha que ele faria? Qual a engenharia política que ele adotaria desta vez para impedir a votação? Ele foi eleito com uma ampla base de apoio que, inclusive, o colocou juntando partidos da situação e partidos da oposição, o que mostra um certo prestígio na figura dele na condução dos trabalhos da Casa Legislativa. Então, me parece que para ele é relativamente simples articular com a sua base de apoio aquilo que deve ou não ser pautado. Ele vai partir para o convencimento direto ou por meio dos seus prepostos, dizendo aos deputados, olha, é melhor a gente não entrar nesse assunto aqui porque esse assunto colide frontalmente com o Supremo Tribunal Federal e a minha linha de atuação não é uma linha de confronto, é uma linha de composição. Assim eu leio, tenho visto por enquanto as atitudes dele e acho que essa daí vai ser mais uma delas, né? Ele vai seguir a mesma toada. Raquel Galinatti, ele foi eleito com ampla maioria. Ele traiu essa maioria? Qual a sua avaliação? Vai tramitar ou não vai tramitar esse processo? Se for seguir a lei, ele deve tramitar. E se Hugo Motta não pautar essa tramitação, obviamente, ele está flexibilizando prerrogativas inerentes aos parlamentares, aos deputados federais. Artigo 53 da Constituição Federal define que se o STF aceitar uma denúncia da PGR contra um parlamentar, deve comunicar a decisão ao Congresso Nacional. E a Constituição também ainda estabelece que se algum partido político ou a Casa da Câmara ou Senado pode, então, por maioria de votos, trancar essa ação penal. É uma prerrogativa do parlamentar para que ele não seja inviabilizado por sua atuação política. E tudo que ocorreu com o deputado federal Ramagem, do PL, foi anterior.
Então, claro, como deputado federal, à época que ele era diretor da BIM, então, como deputado federal, ele faz jus ainda na égide da nossa democracia, da nossa legislação, da nossa Constituição, as prerrogativas inerentes para uma plena atuação dos parlamentares. Então, se o Hugo Mota faz isso, na minha opinião, é um tiro no pé, já flexibilizando prerrogativas de todos os parlamentares. Ele abre um precedente gravíssimo, seríssimo, não só de ingerência, mas de fraqueza em relação a poder ter uma atuação política, inclusive oposição com a situação. Então, eu acredito que ele deve, sim, por obrigação moral, pautar e, sim, colocar a crivo de votação. Meu querido Tomé Abduch, você é o ilustre deputado estadual, eu tive a honra de presidir a Assembleia Legislativa e, como presidente, você não pode sentar em cima dos processos de votação. O que vem pela maioria do plenário ou dos deputados, você põe para votar. Como é que você vê essa atitude possível do presidente da Câmara dos Deputados de unilateralmente bloquear o voto da maioria? Ele estaria traindo o voto dessa maioria? Você acha que vai tramitar ou não vai tramitar o pedido de suspensão? Mas é claro que ele vai estar traindo o voto, não tenha dúvida disso. O que a gente pode fazer agora é fechar o poder legislativo. Não precisa mais. Para quê? Todas as decisões importantes acabam caindo no colo do Supremo Tribunal Federal. Então, as pessoas que foram eleitas pelo povo para estarem lá com a sua prerrogativa de função, representando a maioria da população, acaba não tendo valor nenhum. E aí tudo acaba no colo do presidente da casa. Quer dizer, ele decide, pela sua vontade, se ele pauta ou não pauta. Nós estamos indo para um caminho totalmente equivocado no Brasil. Um caminho que, no meu ponto de vista, pode não ter mais volta, onde há uma grande interferência entre poderes. É muito claro o que está acontecendo. Aconteceu muito parecido com o Daniel Silveira. Foi um caso muito parecido. Aconteceu com decisões como, por exemplo, a gente falar em descriminalizar drogas, em falar em aborto, que eram decisões que estavam indo para a mão do Supremo Tribunal Federal e que é uma pauta muito clara do Legislativo. Agora, ter um presidente de uma casa que não pauta algo de tanta relevância por interferência política, aí me desculpem, está tudo errado e o Brasil não tem como dar certo desse jeito. Meu querido Davi Andrade, você não só um advogado, mas um excelente advogado. Você conhece, tem raciocínio jurídico e domina as leis. Eu queria ler esse texto com você para que você esclarecesse o debate que está surgindo com relação a isso. O nosso espectador é muito exigente, ele quer informação. Claro. Nós temos já a produção... Vamos ler o parágrafo 3º? Olha só. Pessoal, olha. Foi oferecida a denúncia contra Alexandre Ramagem. Ele se defendeu e o Supremo recebeu a denúncia. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva. No caso dele, dará ciência à Câmara dos Deputados, que por iniciativa de partido político nela representado, o PL já fez isso, e pelo voto da maioria de seus membros, são 257 votos necessários, né? Metade mais um. Poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, veja bem, são duas questões. O PL já fez o pedido, o voto tem que ser pela maioria absoluta, que é metade mais um, 257 deputados, mas o ministro Cristiano Zanin fez a seguinte comunicação, e eu quero dizer que o Zanin é um excelente ministro, está indo muito bem. Ele diz o seguinte, olha, isso vale para crimes praticados após a diplomação. Como o crime do Ramagem é antes da diplomação, ele não teria direito a isso. Agora eu pergunto, 8 de janeiro não foi após a diplomação? A diplomação é dia 19 de dezembro. Se o argumento é esse, a tentativa de golpe teria ocorrido no dia 8 de janeiro. Ela se materializou no dia 8 de janeiro. Então, sob esse argumento, não teria aí uma margem para debate? Exatamente. Eu queria ouvir você. Professor Capês, esse é o ponto, né? O ministro Zanin já disse que não há margem para suspensão, porque esses crimes teriam ocorrido supostamente antes da diplomação do deputado, né? Então, esse é o ponto. E aí, Capês, eu queria trazer um ponto que é a debate. Bom, vamos lá. Se foi antes da diplomação, então, portanto, ele não era ainda deputado? Sim. Se o crime ocorreu antes da diplomação... Aí não cabe a suspensão. Não caberia a suspensão. Se o crime ocorreu após a diplomação, se o crime ocorreu após dia 19 de dezembro, aí ele tem direito
a suspensão caso a maioria absoluta assim decida. E aí o argumento é, não foi antes. Não, mas 8 de janeiro foi depois. Exato. Então, tem argumento para tudo. Exatamente. Mas uma pergunta, é até uma dúvida aqui, vamos colocar a discussão. Se foi antes da diplomação, então, portanto, ele não era ainda deputado, esse crime estaria traído à competência do Supremo? Nossa, muito bom, muito bom. Aí é o argumento. Muito bom. Aí vem o argumento. Não, aí vem o argumento do Guilherme Mendes, que é a nova posição do Supremo. Sim. Houve conexão. O Supremo entendeu ele primeiro reviu a súmula 344, depois ele em 2018 ele restringiu e novamente ele ampliou. Nesse novo entendimento pega ex-autoridades. Tá certo? Pega ex-autoridades. A gente vem numa montanha-russa, né? Foro privilegiado para todo mundo, depois para ninguém, agora para todo mundo, para ninguém. E aí a gente fala, o que a ciência diz, afinal? Exatamente. Mas no caso, atualmente, a posição é que vai tudo para o Supremo. Em função dessas alterações da jurisprudência do próprio Supremo, que vacilou, até o ministro Fux apontou isso no julgamento, né? Quando ele acata a preliminar, ele diz isso. Peraí, essa jurisprudência está vacilante, não pode ser assim. E ele concorda que não era da competência do Supremo. Então tem esse ponto aí para ser discutido. O Guilherme vai falar, pediu a palavra, mas Guilherme, eu estou falando o seguinte, só há uma razão para ter segurança jurídica, só há um fundamento, um alicerce que sustenta a segurança jurídica. É a ciência, é a dogmática. Quando a dogmática cede espaço para o casuísmo, surge a imprevisibilidade, você não sabe o que vai acontecer. O que a ciência diz é que o foro privilegiado é uma exceção ao princípio de que todos são iguais. Como exceção, a interpretação tem que ser a mais restritiva possível. Restritiva. Você não pode pegar a conexão, que é uma regra infraconstitucional, e usá-la para ampliar o foro privilegiado. Isso é o que diz a ciência. Mas eu não sei, você como meu colega aloisiano, estudou no Colégio São Luís também, somos mais ou menos na mesma época. Então... Não, mas da mesma época não. Você sabe que os jesuítas são afetos à ciência e prezam muito pela ciência, não é, Capês? Nós somos educados assim. E a ciência diz, sem dissociar da moral, isso que vocês falaram. Há possibilidade, o direito como uma ciência humana, não é uma ciência exata, para múltiplas interpretações. E nenhuma delas necessariamente está incorrendo em ilegalidade, que eu acho que é o caso aqui. Os argumentos de defesa são exatamente esses, tirando a competência do Supremo Tribunal Federal e tentando jogar para os juízos de primeira instância. Não sei por quê, porque se eu fosse eu a ser julgado, eu preferiria ser julgado por um juiz mais experimentado, mais experiente, mais competente, do que, às vezes, aquele que está no início de carreira. Eu preferiria... Aí você ia recorrer para quem? Você ia recorrer para o Papa? Eu recorro para o pleno do Imagina, Supremo. Duplo grau de jurisdição. Então, mas vai existir o duplo grau. A primeira turma, ou a segunda turma e depois o pleno. O Guilherme... Só para concluir. Bem, vamos lá. E a segunda questão que passou largo, aqui nós estamos tendo uma aula de direito processual, sobretudo, mas é a questão moral. Qual é o problema em seguir o processo? Quem não deve, não teme. Eu fui educado dessa forma. Então, se no caso do deputado Ramagem não tem nenhum tipo de dívida com a sociedade, não cometeu crime algum, ele deveria ser o primeiro a ir a plenário, ir a CCJ e dizer, deixa seguir o processo, eu vou lá me defender e vou provar a minha inocência. Quem dera essa máxima... Assim como vários dos condenados a 8 de janeiro estão sustentando que não cometeram crime e, em razão disso, não aceitaram a transação penal. Essa é uma posição honrada, assim como o presidente Lula fez, assim como o presidente Bolsonaro fez. Para você e você sutil. E uma série de denúncias em que ele foi equivocadamente denunciado. A gente falou aqui da baleia, a gente falou aqui do outro caso da joia. O homem que não deve vai lá, apresenta a sua defesa e os seus argumentos são acolhidos e ele é inocentado. É assim que funciona. É uma pergunta sutil. Você não acha que existe criou-se, vou tentar ser o mais sutil possível, uma animosidade entre o Supremo, Bolsonaro, Ramagem e as pessoas ligadas a esse processo? E nessa animosidade pode ser que surja uma predisposição em razão desses conflitos que ocorreram. E nesse sentido não seria melhor alguém que não participou? Nós tivemos um dos ministros que foi juiz instrutor, determinou várias medidas restritivas. Então, a gente sabe que o fundamento
do juiz de instrução não julgar o caso é que se cria uma predisposição psicológica. Sim. O outro ministro já deu várias declarações dizendo que derrotou o bolsonarismo. Como é que você vê esse tipo de... Não seria um juiz de primeira instância deixasse o Supremo preservado para analisar as garantias constitucionais? Não seria melhor? Capês, você está me perguntando como juiz, como acusador ou como réu? Acho que cada um tem uma resposta, não é? Não, estou te perguntando como debatedor. Acho que você não é nem como juiz, nem réu, nem acusador. Não. É que eu acho que... Você é réu? Não. É que dentro desses... Se eu fosse o juiz e soubesse que parte dos meus jurisdicionados armou contra a minha vida ou pretendia me matar, certamente esse abalo psicológico talvez prejudicasse a minha isenção. Se é em relação a isso que você está dizendo, se eu fosse um ministro do Supremo e soubesse que havia gente tentando tramar a minha morte, eu não ficaria tranquilo e talvez não fosse tão imparcial quanto fosse num outro caso qualquer. Respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, acho que há animosidade entre algumas pessoas, não todas. Essas que estão aí em 8 de janeiro, sequer sabiam, os ministros não sabem nem quem são. São pessoas tão insignificantes, são, na verdade, coitados. Opa, não, peraí. Pessoas então, insignificantes, não. Não, insignificantes do ponto de vista político, da forma como o Capês falou, são insignificantes. São brasileiros que votam, que estavam nas ruas indignados com tudo que nós vimos no Brasil. Então não pode chamar de insignificante. Não, essa é a grande questão. A direita é insignificante, a esquerda tem valor. Mas aquelas pessoas eram de direita? Aquelas pessoas eram de direita? Claro, não tenha dúvida. Não, eu não sei. Estavam de verde e amarelo. Se tivessem, se fossem de esquerda, estavam usando verde e amarelo foice e martelo e estavam de... O amarelo, o verde e o amarelo agora é cor de direita, é cor da bandeira brasileira. Vou pedir a ambos que cada um fale na sua vez. Pode falar, Guilherme Mendes? Não. Assim que você terminar... É que o deputado Tomé colocou... Perdão. Não, quem está no rádio ouvindo, fica a maior confusão. Então, devagarzinho. Agora vai falar o Guilherme Mendes, depois com a parte... Você concede uma parte? Senão você termina e ele fala. Então, aliás, se ele quiser começar também, pode ficar à vontade. Pode falar o Guilherme Mendes. Eu? Não, o deputado Tomé está colocando, tentando dar uma coloração. Primeiro uma coloração entre verde, amarelo, vermelho, preto, branco. Eu só não uso preto e branco, vocês sabem os motivos. Mas não tem nenhum... Não, palmeirense. Mas isso não quer dizer, isso não diz nada sobre a moral das pessoas, sobre serem criminosos ou não. Aquelas pessoas que estavam lá, independentemente da linha ideológica que elas tenham ou da cor da camisa que elas usem, são criminosos. Ponto. Criminoso não tem partido, criminoso não usa cor específica, até porque se fosse assim seria fácil identificá-los. Dizer que porque eles estavam usando o verde e o amarelo, que é a cor da bandeira brasileira, é a cor de todos os brasileiros, sejam eles ateus, religiosos, evangélicos, católicos, umbandistas, sejam eles de direita, esquerda, de qualquer linha política ideológica, isso é uma tremenda bobagem. O amarelo é a cor do brasileiro, o verde é a cor do brasileiro, assim como as cores da nossa bandeira. Agora, o deputado está afirmando, aquelas pessoas são de direita e porque elas são de direita, elas estão sendo perseguidas. Isso também não faz o menor sentido. A Suprema Corte é uma corte imparcial, independente. Muitos dos ministros que estão lá foram nomeados por presidentes que não eram de esquerda ou que não se identificavam. E, inclusive, em inúmeros julgamentos, votaram contra aqueles que, inclusive, os indicou. A gente viu isso numa série de julgamentos da Lava Jato, do Mensalão. Então, querer atribuir coloração político-partidária a juiz da Suprema Corte é um grande engano. Primeiro, porque isso não existe. E segundo, porque desacredita uma instituição que é técnica, que é séria e que sustentou a democracia brasileira nos últimos anos. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, provavelmente hoje nós não estaríamos aqui debatendo esse assunto com tanta liberdade como nós estamos hoje. Então, desacreditar o judiciário não é um bom caminho para a democracia. A democracia se dá nas urnas, com alternância de poder e debate público, democrático, honesto, sincero. Da mesma forma como nós estamos fazendo aqui. Agora eu queria a palavra. Vamos agora lá. não, a palavra agora com o Tomé Biduch. Então vamos lá. Primeiro eu queria dizer que as nossas instituições têm um valor muito grande. A importância do Supremo Tribunal Federal, ela existe. E nós sabemos que o que tem deixado a população brasileira desconfortável são as decisões e não a instituição. Então é importante a gente preservar a instituição, preservar as pessoas, mas deixar claro que as decisões são passíveis de discussão. E muitas pessoas estão com medo de poder estarem com tranquilidade discutindo, né, as decisões que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o conceito de criminoso é um conceito muito amplo para a esquerda, porque ser traficante de drogas me parece que não é mais crime, porque a grande maioria, a decisão foi soltá-los. Me parece que quando você comete um crime muito significativo, você não é um criminoso, porque a grande maioria dos criminosos que foram soltos pela Operação Lava Jato estão aí de volta às ruas.
Muitos que tinham dinheiro na cueca, que foram acusados, julgados e condenados em 3 instâncias, estão voltando a governar o nosso país. Agora, criminoso é uma pessoa de verde e amarelo que vai para a esplanada dos ministérios e, no máximo, cometer um vandalismo. E cometer um vandalismo pelo desconforto que estava, por tudo que eu comentei aqui. Por ver aqueles mesmos criminosos, e que não é o Tomé que está falando como uma pessoa, como um cidadão, não é o Tomé que está falando como um deputado, é o Tomé que está colocando o que todos os jornais mostraram para o país inteiro, em todos os últimos anos, as barbaridades que aconteceram. Então nós vermos esses mesmos criminosos que foram condenados, julgados e que deveriam estar na prisão voltando a governar o país, não pode gerar um desconforto? Então, ou seja, o conceito de crime é um conceito muito amplo quando a gente segue a sua linha de pensamento, Guilherme. É muito complicado. Aquelas pessoas não são criminosas. Aquelas pessoas estavam lá lutando pelo Brasil, lutando por princípios e valores, lutando pelas cores verde e amarela, lutando por liberdade de expressão, lutando pelos seus filhos para que a gente possa ter um país melhor, não esse país que a gente vive hoje. Esse país que está totalmente tomado, que está caminhando para um rumo que nós não queremos, que tem mais de 12 ministros que acabaram sendo trocados aí e muitos acusados de crime de corrupção, coisa que a gente não vê no Brasil há muito tempo, por um país que foi novamente fatiado, né, numa política de coalizão, que entregou ministérios na mão de partidos políticos, como aconteceu com o PDT agora, e é o Brasil que ninguém quer mais. Então, ou seja, o conceito de crime é um conceito muito amplo para alguns. A tréplica, Guilherme Mendes, para finalizar o debate. Não, sem dúvida que é um conceito amplo. Por exemplo, ficar com joias para alguns é crime, para outros não é. Atentar contra prédios públicos, tramar a morte do presidente da República, do vice-presidente da República, no ministro da Suprema Corte, para uns é crime, para outros não. E faz parte da democracia, nós defendemos as teses, por isso que o direito aqui é apaixonante, por isso que grande parte do nosso programa nós dedicamos a discutir teses jurídicas. O doutor Davi, brilhante advogado, está aqui fazendo a defesa daquilo que ele acha que é correto. E isso é legítimo, é plausível e nós devemos render homenagens. Agora, a definição de crime é muito simples. É aquilo que está tipificado. O que aquelas pessoas fizeram em 8 de janeiro está tipificado no nosso Código Penal e em outras leis. Logo, se enquadrados, são criminosos sim. Muito bem. Essa é a visão do Guilherme Mendes. Entende que, independentemente de análise de prova, já pode ir acusando as pessoas de crime. Ele acha que é certo fazer isso.